terceirão, beleza? Professor Antônio, professor de Biologia do Sistema de Ensino Positivo. Já trabalhei com vocês algumas semanas lá atrás, no início desse sistema de lives de revisão, né, em função dessa pandemia que nós estamos vivendo. E agora eu retornei a trabalhar com vocês na últimas semanas para ser bem exato, né? Nessa semana 16, nós vamos trabalhar em duas lives de revisão, né, num projeto que foi titulado SPE Revisa, tá bom? Então, essa primeira revisão, nós vamos trabalhar com o volume 9, lá no primeiro bimestre, tá? Na unidade 17, que remete aos vírus, aos protozoários e as bactérias, tá bom? Então, pessoal, peguem o seu livro de atividades, que é em cima dele que a gente vai resolver algumas questões que eu considerei ali mais pertinentes a nível de revisão, para tentar englobar um pouquinho de cada coisa nesse tempo curto, mas extremamente valioso que a gente tem para trabalhar junto. Então, bora lá, livro de atividades. Bom, galera, então lá na página 7 do seu livro de atividades, primeira questão ali sobre vírus, questão número 1. Então, sobre os vírus, analise as alternativas e marque a correta. Então, vamos ver a letra A. São formados apenas por DNA e RNA envoltos por uma membrana fosfolipídica. Não, né, gente? Tem DNA e RNA. No caso, na grande maioria dos vírus, tá? É DNA ou RNA. Então é isso que difere eles das bactérias, por exemplo, em alguns casos, né? Uma das diferenciações, digamos assim. E membrana fosfolipídica, daí não, né? Essa seria constituída de uma membrana plasmática, coisa que os vírus não têm. Ele tem ali um envoltório, uma cápsula proteica, mas não semelhante a uma membrana plasmática, por se tratar, de um indivíduo acelular. Beleza? Letra B. São formados por material genético e ou RNA envolto pelo capsídeo. Daí sim, gente, tá? Mas eu quis colocar essa questão porque tem muito material que não considera ou um ou outro, mas tem um grupo especial de vírus, tá? Que foi... É uma família bem conhecida, né? Pertencente ao citomegalovírus. O vírus da herpes simples, por exemplo, pertence à família do citomegalovírus, que foi descoberto que esse tipo especial de vírus tem DNA e RNA, e não ou um ou o outro, tá? Mas num contexto geral, vírus é DNA ou RNA, tá bom? Todos os vírus são formados por envelope lipoproteico? Não, né? Tem o capsídeo, necessariamente esse capsídeo não está nessa constituição, é mais a base de proteínas ou lipídios, ou um ou outro, tá? E tem vírus que não são capsulados, nós deu engasgadinho, tá? Então, letra D. São formados por material genético DNA ou RNA disperso no interior de estruturas proteicas chamadas capsídeos, compondo células extremamente simples. Células? Não, né? Acabamos de falar que ele é acelular. Muito bem, questão 5, gente. Assinale a alternativa correta a respeito dos retrovírus, aqueles vírus que possuem transcriptase reversa, né? O mais famoso aí que a gente conhece, o vírus HIV, que promove, né, a doença da AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida. Letra A. São vírus que possuem DNA e RNA? Elimina, né? Já está errado. Letra B. São vírus de RNA e apresentam a enzima transcriptase reversa que catalisa a produção de moléculas de DNA a partir do RNA da célula parasitada. Não, né, gente? É a partir do DNA da célula parasitada. Letra C. São vírus de DNA, também já está errado. Letra D de dado. São vírus de RNA, apresentam a enzima transcriptase reversa que catalisa a produção de moléculas de DNA a partir do RNA viral. Aí sim, né, gente? Tá? Ele faz ali todo o processo de transcrição reversa, transformando-se em uma molécula de DNA para que ele seja acoplado, englobado pelo material genético da célula hospedeira, daí através da enzima integrase, e depois começar a processar a tradução, né, viral, digamos assim, a síntese de proteínas do vírus, usando todo o maquinário de célula hospedeira em função da enzima protease. Tá? E a letra E elimina, né, porque está falando em vírus de DNA. Questão 9, página
O vírus H1N1, né, o vírus da gripe, da influenza, causou a morte de centenas de pessoas em vários locais do mundo. Sabe-se que o vírus não consegue se reproduzir sozinhos e, de modo geral, tá? Vírus H1N1 aí que a gente aqui a nível de Brasil, 2009, fomos acometidos por esse vírus que causou certa pandemia também, mas obviamente nada comparado do que a gente está vivendo hoje com o Covid-19, né? E uma coisa boa, digamos assim, em relação a esse vírus, de tudo de ruim que a gente está passando, né? É que justamente ele não consegue se reproduzir fora de um hospedeiro. E ele vive pouquíssimo tempo fora de um hospedeiro. Então, né, é uma coisa boa para tentar diminuir um pouco a propagação, né? Essa expansão do vírus aí ao redor do mundo, ainda mais aqui em Curitiba, né? Que estamos sofrendo, a gente está gravando aqui de Curitiba, está sofrendo bastante com essas restrições, com o vírus, né, com o lockdown e ficar em casa e assim por diante, tá bom? Mas vamos lá, vamos resolver a questão, vamos estudar, que o nosso vestibular está aí e a gente precisa estar sabendo, né? Então, letra A. Podem destruir as células hospedeiras caso eles não consigam sintetizar mais vírus. Gente, destruição de célula hospedeira não é vantajoso, porque se eu não tenho a célula hospedeira, eu acabo morrendo, tá? Então, tchau, letra A. Podem realizar a bipartição no interior da célula hospedeira. Bipartição, galera, reprodução típica de bactéria, não é o caso. Letra C. Utilizam-se unicamente os ribossomos da célula hospedeira para replicarem moléculas de DNA, tá? H1N1 é um vírus de RNA, então não entra nesse caso na replicação de DNA. E também, gente, ribossomo, ele vai entrar na tradução, certo? Onde na síntese de proteínas e não na replicação ou também chamada duplicação do DNA, tá? Então, errada, letra C. Letra D de dado. Utiliza-se aminoácidos, né, os monômeros de proteínas e moléculas de ATP, energia da célula hospedeira para sintetizar mais unidades virais. Então, sim, né? Eu uso como fonte de energia proteínas, né, aminoácidos, proteínas e molécula energética da minha maquinaria relevante, né, pertencente à minha célula hospedeira. Ótimo? Beleza? Letra E. Para acabar, utilizam-se dos genes ativos da célula hospedeira para produzir mais ribossomos virais. Ribossomos, vírus, indivíduos acelulares não possuem organelas, como no caso os ribossomos, né? Os ribossomos utilizados para a síntese de proteínas é da célula hospedeira. O vírus não tem nada, beleza? Próxima questão. Questão 17, galera. Então, participam do ciclo do HIV no corpo humano as enzimas transcriptase reversa, integrase e protease viral. Qual é a função delas nesse ciclo? Então, né, falando sobre retrovírus, né, a gente está falando que possuem a enzima transcriptase reversa, questão 17 na página 11 de vocês, né, do livro de atividades. Então, já comentamos sobre elas por cima, a funçãozinha básica ali, o que a gente já sabe, né? A transcriptase reversa faz justamente a conversão do RNA viral em DNA do citoplasma, né, da célula hospedeira, da célula infectada. A integrase justamente possibilita a ligação do DNA viral com o DNA da célula infectada para que ele se una à maquinaria da mesma para começar a produzir suas proteínas, tá? Justamente é onde entra a enzima protease viral, que participa no final do ciclo, utilizando, né, juntando as proteínas virais produzidas a partir do DNA viral para a formação do capsídeo, né? Toda a parte ali do ciclo lítico que está formando novos indivíduos e depois vai acabar rompendo a célula para aí parasitar outras células, né? No caso do HIV, alguns tipos de glóbulos brancos, linfócitos, macrófagos e assim por diante. Aqui, gente, no material de vocês, a gente consegue ver essa imagem lá no livro didático da página 10, indicando, né, o momento de atuação das enzimas. A transcrição reversa, no momento da transformação do RNA viral em DNA. A inserção do DNA viral pela enzima integrase e a enzima protease na síntese de proteínas, tá? Então, inclusive pegando o gancho ali da definição de retrovírus, o vírus que representa apenas RNA com material genético e que se reproduz realizando a transcrição de seu RNA em DNA na célula invadida por ação da enzima transcriptase reversa. Beleza? Próxima questão. Pessoal, página 12, trabalhando um pouquinho então com os vírus, vamos entrar agora no reino
Monera e, por último, desse primeiro vídeo da semana, né, de 2 vídeos da semana, o reino prototista, tá bom? Então lá na página 12, questão 23. Em 1928, Griffith relatou que o trabalho que pneumococos não capsulados podiam começar a apresentar células quando misturados com pneumococos capsulados, tá? Então, bactérias, pneumococos aí com cápsula e sem cápsula, tá bom? E mortos pelo calor, certo? Em 1944, Avery e colaboradores demonstraram que DNA era a molécula envolvida nesse processo. Posteriormente, outros trabalhos mostraram que as bactérias, apesar de não apresentarem reprodução sexuada, podem receber genes de outras bactérias por 3 mecanismos diferentes de recombinação: transformação, transdução e conjugação. Então são modalidades especiais de reprodução, né, entre aspas ali, sexuada, já que existe a troca de material genético, tá bom? Então, lembrando, essas 3 modalidades de reprodução bacteriana para a gente responder as questões da pergunta 23. Bom, vamos lá. Que mecanismo de recombinação foi observado por Griffith? Explique como o DNA está envolvido nesse processo. Gente, o mecanismo aqui foi a transformação. Por quê? Ele não falou que matou células, matou bactérias com o calor. Justamente esse processo de transformação em que fragmentos de DNA de bactéria morta não são incorporados, pela bactéria viva, formando um material genético com uma nova combinação. É o que a gente vê aqui na imagem lá do material didático de vocês. A bactéria morta morreu em função do calor que a gente viu na imagem pelo bico de Bunsen ali, né? E outra bactéria acaba incorporando esse material genético e tendo uma alteração, promovendo uma alteração no seu material genético original. Já na letra B, em qual dos mecanismos a transferência do material genético é necessário o contato físico entre as células bacterianas? A conjugação, tá? Olha ali, conjugação, pois que, para que ela ocorra, a formação do pile sexual, que é um tipo de pelo, uma ponte citoplasmática, uma ponte de conjugação, tá? Então, as bactérias se unem, eu sempre falo, exemplo, pega uma bactéria verde, uma bactéria azul e uma bactéria amarela, tá? Elas se unem formando uma bactéria verde completamente nova, diferente dos seus pais, digamos assim, né? O que a gente vê na imagem aqui para vocês, né? Então você tem a formação do pile, que seria o pelo sexual, ou ponte citoplasmática, ou ponte de conjugação, que promove a transferência do DNA entre uma célula e outra. E na letra C, em qual dos mecanismos os vírus bacteriófagos podem servir de vetores na recombinação bacteriana? A gente falou em transformação, a gente falou em conjugação, falta o quê? Transdução. Tá? Então, o vírus injeta material genético na célula bacteriana, o qual é integrado ao genoma da bactéria, daí sim podendo ser duplicado, né? Então, a gente vê aqui um vírus bacteriófago que transporta esse material genético até o interior da célula receptora. Tal técnica eles utilizam bastante em CRISPR, tá? Quando você quer moldar, por exemplo, a síntese de insulina, tá? Ela é utilizada nessa técnica que você separa um fragmento de uma célula saudável que produz insulina, né? Injeta num bacteriófago, mas sem o seu potencial viral, que ele vai lá e injeta esse DNA dentro de uma bactéria que reconhece esse segmento cortado de produção proteica, né? Um hormônio insulina de origem proteica, que a célula em si começa a produzir, depois você vai lá, limpa, esteriliza, retira e vende na farmácia, digamos assim. Lógico, a gente falou isso bem corridão, bem resumido, né? Mas se for do interesse de vocês, dê uma olhadinha na técnica chamada de CRISPR, tá? Que é um assunto bastante cobrado aí em alguns vestibulares. Muito bem, galera. Questão 24, lá na página 13 do seu material genético, didático. Viu? Falando em material genético aqui, fica na cabeça. Bom, então, os gráficos a seguir apresentam o crescimento de uma espécie de bactéria e de um vírus bacteriófago, em ciclo lítico, tá? Ambos em ambientes sem limitação de recursos. Então, pode crescer a rodo, tá bom? Identifique qual gráfico, A ou B,
apresenta o crescimento das bactérias e qual apresenta o crescimento dos bacteriófagos. Lembra, galera? Reprodução viral, ciclo lítico é onde acontece o rompimento. Então, vamos pensar em coronavírus, por exemplo, para citar aqui, para a gente fazer a interpretação desses gráficos, né? O tempo de manifestação dos sintomas, por exemplo, até 2 semanas, né? Então, nessas 2 semanas, eles ficam montando novos vírus dentro das células hospedeiras, tá? E chega um momento que ele se rompe de uma vez para outra. Olha o que a gente acontece na célula A. O corpo ainda não reconheceu o agente patogênico, o antógeno, certo? Então, ele vai se replicando dentro da célula hospedeira, justamente para não gerar a produção de IgM, né? Que são imunoglobulinas M, que é o primeiro grupo de anticorpos, digamos assim, de defensores do nosso corpo a ser ativado quando um agente patogênico entra, certo? E nisso, bum, ocorre a lise celular, o rompimento da célula, liberando inúmeros aí novos vírus montados, certo? E nisso acaba ativando o sistema imunológico, tentando criar aí uma espécie de imunidade adquirida, uma imunidade que a gente chama de humoral e celular, coisa que demora bastante tempo aí. Mas a ideia é essa, ele se mantém por um tempo sem apresentar sintoma nenhum, às vezes nem apresenta sintoma, tá? Depende muito da pessoa, a gente sabe que tem vários aí assintomáticos, tá? Mas, então, de um momento da noite para o dia, digamos assim, houve um rompimento em função da lise celular, já que ele está em ciclo lítico. Lembra? Ciclo lisogênico, isso não acontece. Então, o vírus, o gráfico que representa a multiplicação do vírus bacteriófago em ciclo lítico é a letra A, certo? Então, olha ali, ó, o gráfico A representa a população de vírus bacteriófagos, pois o ciclo lítico ele se reproduz em massa, utilizando o metabolismo da célula infectada, a maquinaria celular do hospedeiro, até ela sofrer a lise, visto que o crescimento populacional dos vírus se estabiliza somente com o rompimento das células hospedeiras. Então, é onde ele começa a ativar outras, infectar outras células. Esse vírus, esse gráfico da letra A, ele seria uma escada, seria continuando, né, dando picos aí, digamos assim, de reprodução viral, certo? Já no gráfico B, a reprodução típica bacteriana é por bipartição. Então, uma célula gera 2, 4, 4, 8 e assim por diante. Então, você tem um crescimento ali exponencial em linha. Tá bom, gente? Essa letra B, por exemplo, poderia colocar um gráfico exponencial de transmissão ou aumento de número de casos para o coronavírus, né? Poderia, né, mudar essa questão aí. Então, de repente, em algum vestibular, em relação a atualidades, essa questão possa vir a surgir, tá? Então, ficar atento a possíveis diferenciações, interpretações, adaptações de questões anteriores com a nossa realidade atual, beleza? Bom, aqui, então, a gente consegue ver, eu coloquei para vocês a imagem também lá do seu livro didático, no volume 9, na página 7, tá? A ilustração que mostra justamente o ciclo lítico, que desde a absorção viral, a liberação do seu material genético, né, o capsídeo fica para fora, lembre muito bem disso, ele começa a se reproduzir, criar novos vírus, montar novos vírus, e depois ocorre a lise celular, promovendo o crescimento lá do número de indivíduos. Muito bem, em relação, pessoal, ao reino protista, tá? Então, agora, ainda no nosso livro de atividades, na questão 31. Muito bem, gente. Observe o esquema representado do paramécio, né? Um protista ciliado, mais comum aí, de água doce, tá? Um detalhe bem importante da água doce, a gente já vai comentar o porquê da água doce, tá? E numere a primeira coluna de acordo com a numeração atribuída às estruturas da figura abaixo, estabelecendo a relação correta entre as informações distribuídas nas colunas. Então, cadê as colunas? Vamos dar uma olhadinha. Gente, vamos numerar aqui, ó. Então, ele pede desde citóstoma até macronúcleo, ok? Para a gente ir montando ali cada estrutura. Então, citóstoma, óstoma vem de boca, tá? Lembra lá, tem alguns filos animais, né, do filo dos cordados, que eu tenho ciclostomados, aqueles que possuem mandíbula,
tá bom? Tem o agnato e os ciclostomados. Então, mandíbula, boca. Gente, o citóstoma, então, vai estar situado no número 3. Por quê? A gente vê o sulco oral adentrando. E o que está ligado diretamente ao sulco oral, que remete à boca também? O número 3, o citóstoma, tá? Daqui a pouquinho a gente vai ver a função deles. O vacúolo contrátil. Vacúolo contrátil é aquela estruturazinha ali semelhante a uma estrela, um solzinho, dependendo da interpretação de cada um, que ela vai ser, a importância dela está diretamente ligada ao equilíbrio osmótico. Esse é o detalhe justamente do água doce que o enunciado trouxe para a gente, tá? Que paramétros de água doce que possuem essa característica e não os de água salgada. Os cílios, obviamente, fica fácil de verificar, indicado pelo número 6, né? O micronúcleo, indicado pelo número 5, tá? Que vai estar relacionado aí a algumas modalidades de reprodução. O vacúolo digestivo, fácil também de identificar, logo saindo do citóstoma, obviamente as organelas responsáveis pela digestão, ali os lisossomos e tal, vão atuar formando um fagossomo ou um vacúolo digestivo. Então, já liga ele direto até o número 2. O citopígio, tá? É a estrutura que está relacionada ao número 4. Perceba que está saindo umas coisinhas ali do número 4. Citopígio, tá? Seria o ânus, digamos assim, do protozoário, eliminando por meio de plasmocitose, ou também chamado de exocitose, tá? Macronúcleo vai estar relacionado daí às funções de controle da célula. O núcleo controla sempre toda a célula, né? Então, o número 7. Então, função, letra B, né, citóstoma, sulco oral, boca. O vacúolo contrátil, letra D, está relacionado à osmorregulação, já que o interior do paramécio é hipotônico se comparado ao ambiente, então a tendência é de entrar água. No que ele entra água, o vacúolo contrátil joga para fora, certo? Os cílios, letra C, locomoção, né? O micronúcleo, letra F, está relacionado ao processo de reprodução assexuada e sexuada. O vacúolo digestivo, letra G, né, digestão do alimento, fica fácil. O citopígio, a gente falou em excreta. Plasmocitose, letra E, tá, os restos não aproveitáveis. E o macronúcleo, que vai regular toda a célula. Beleza? Vamos lá então falar um pouquinho mais de protozoários. Dessa forma, correlacionando as questões ali, os números e as letrinhas que a gente viu, a alternativa letra E se torna a questão correta. Bora lá, pessoal, quase acabando então, questão 32 da página 16, tá? Então, ele falando ainda do vacúolo contrátil, tá? A questão pergunta, em uma experiência laboratorial, protozoários coletados em uma represa, então está relacionado à água doce, tá? Foram colocados num recipiente com água do mar. Então, a água do mar hipertônica, mais concentrada. Então, o que vai acontecer com os protozoários na letra A? A tendência dele é perder água, né? Igual nossos dedos quando a gente toma banho de mar, a gente perde água por meio de osmose, já que nosso corpo é hipotônico se comparado ao mar que está hipertônico. Então, o citoplasma do protozoário é hipotônico, ele tende a perder água por osmose, promovendo a sua redução de volume celular, tá bom? E a letra B, justamente isso é a osmose, a osmorregulação. Tranquilo. Questão 44, gente. Essa aqui é sobre alga, né, que ela está englobada aí no reino dos prototistas, tá? E eu queria falar porque é uma questão ambiental e ecologia, a parte dos desequilíbrios ambientais é muito cobrada em vestibular, tá bom? A eutrofização do ambiente é uma das causas de diminuição da concentração do oxigênio em corpos de água. Explique esse fenômeno e como é possível evitá-lo. Galera, eutrofização, tá? Ela consiste no boom populacional de algas e bactérias aeróbicas em função da oferta muito grande de nutrientes, geralmente proveniente de esgoto, proveniente de adubos químicos, de fertilizantes químicos à base de nitrogênio, potássio e fósforo, famoso NPK. Então, tendo uma oferta exagerada de nutrientes, eles começam a se reproduzir de forma demasiado descontrolada, consumindo todo o oxigênio, promovendo a morte de organismos sensíveis, tá? Então, esse último slide aqui, eu montei esse esqueminha para vocês, tá? De minha autoria, que você tem
o excesso de nutrientes, o aumento da biomassa, o que é? O boom populacional, bactérias aeróbias que consomem todo o oxigênio junto com algas verdes, por isso que aquele lago, aquela represa fica aquele verdão grosso. Consome todo o oxigênio, reduz a aeração, promovendo a morte dos organismos sensíveis. Por quê? Aumentou a DBO. O que é DBO? Demanda bioquímica de oxigênio, ou seja, é a quantidade de oxigênio necessária para estabilizar a matéria orgânica. A demanda de oxigênio é muito grande, porque tem muita competição, mas a oferta é baixa. Então, obviamente, vai matar muitos indivíduos por asfixia por falta de oxigênio, tornando aquele ambiente com condições anaeróbicas, sem oxigênio, predominando as bactérias anaeróbicas facultativas, e essas bactérias são decompositoras, acabam liberando um mau cheiro e formando aquela capa grossa de algas macrófitas e micrófitas também, geralmente as clorófitas, que são algas verdes, promovendo um aspecto visual também daquela água extremamente ruim, tá bom? Galera, chegamos ao fim, espero que vocês tenham gostado, tá? A gente sempre tem que trabalhar o máximo que der em menos tempo, mas tenta trazer muita informação para vocês, da melhor intenção em ajudá-los, tá bom? Contem com a gente, o Sistema de Ensino Positivo está à disposição de vocês para o que for necessário. Valeu, gente. Bons estudos. Aguardem ainda nessa semana que a gente vai ter a resolução da unidade 18 do volume 9, tratando daí o reino fungi e o reino plantae. Valeu, galera. Tchau, tchau. Até mais.